Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre o Luiz Henrique no Zenit, o melhor jogador do futebol brasileiro, tá indo pro futebol russo, que é um futebol que tá escanteado, que não tem tanta visibilidade, e muita gente tá falando que ele errou nessa escolha, mas eu acho que ele acertou em cheio e vou te explicar o porquê disso no vídeo de hoje. Então vamos aprofundar nessa análise. Para você que não me conhece, eu sou o Henrique Faria, trabalho como repórter na 98 FM de Belo Horizonte. E hoje é o primeiro vídeo que eu vou falar um pouco mais de questões que envolvem o extracampo, que vai além das quatro linhas, mas claro, aqui no canal a gente vai conversar muito sobre o futebol brasileiro, futebol internacional, mas obviamente por trabalhar numa rádio de Belo Horizonte, temos mais autoridade, mais informações, acompanhamos de perto mais Atlético e Cruzeiro, mas o vídeo de hoje, por exemplo, vamos falar do melhor jogador do futebol brasileiro em 2024, que está indo para a Rússia por uma questão extracampo, e eu espero fazer mais vídeos aqui no canal, indo nessa análise um pouco mais profunda em coisas que envolvem o futebol. Inclusive, daqui a pouquinho tá saindo um vídeo do Neymar, então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, também deixa o like pro YouTube indicar o próximo vídeo para você. Situação do Neymar no Santos, e vou falar um pouco mais dela também no próximo vídeo. Hoje é Luiz Henrique no Zenit, o melhor jogador do futebol brasileiro na última temporada, disputa vaga de titular na seleção brasileira, sempre que entrou muito bem, fez gol e, claro, tá sim na mira para a Copa do Mundo, pode sim, poderia sim chegar nessa Copa do Mundo, mas agora com essa escolha para o Zenit, dificilmente o Luiz Henrique vai se manter no radar até a chegada da Copa. A tendência é que ele vá sumindo cada vez mais da seleção brasileira. Bom, o Luiz Henrique escolheu o Zenit, que hoje não disputa a Champions League, como todos os times do futebol russo, praticamente tem só o campeonato russo para disputar. Poderia ter ido para o Lyon da França, que também é do mesmo grupo do Botafogo, que pertence ao John Textor, mas essa transferência acabou não acontecendo. Provavelmente teve oferta de outros lugares, mas nenhum pagando tão bem para o Botafogo e talvez para o próprio jogador, tão bem como o Zenit da Rússia está pagando pelo Luiz Henrique, porque eu acho que ele acertou nessa escolha, por um motivo muito simples. O Luiz Henrique, ele tá sim envolvido no caso do Paquetá. No caso que o Paquetá está sendo investigado, deve ser investigado nos próximos meses e, ao que tudo indica, a situação não vai ficar muito boa pro lado do Paquetá, e já tem print, já tem provas de que o Luiz Henrique também está envolvido nesse caso, tanto em questão do cartão amarelo dele quando ele jogava no Real Betis. Então, por que o Luiz Henrique escolhe a Rússia? Porque, assim como todo o país, a Rússia está sofrendo com várias sanções por conta do conflito contra a Ucrânia, e o futebol também entra nisso, tanto que os times russos não disputam a Champions League. Então, caso o Luiz Henrique seja punido por conta dessa questão envolvendo o caso Paquetá, o Luiz Henrique vai continuar jogando normalmente na Rússia. Ele vai continuar atuando pelo Zenit porque a Rússia está andando para o que a FIFA define. Tanto é que está fora das competições da UEFA e não está nem aí. Então o Luiz Henrique escolhe o futebol russo, escolhe o Zenit também para se proteger. Mesmo se ele for punido, ele consegue dar sequência à carreira dele, consegue jogar futebol. Acredito que na Rússia ele vai deitar porque joga muita bola. É um jogador que vai se destacar no nível do futebol russo e vai receber muita grana. Com certeza o Luiz Henrique fechou um bom contrato financeiramente pro lado pessoal dele também, então ele acerta em cheio. Ah, mas ele poderia ter ido para Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país que hoje tenta ter boa relação com a FIFA, principalmente por conta da Copa do Mundo que vai ser disputada por lá. Então, não seria interessante para o Luiz Henrique. Inglaterra, a mesma coisa, ele seria afetado e não jogaria, tanto que o Paquetá iria para o Manchester City por mais de 80 milhões de libras e não aconteceu essa transferência porque foi revelado esse caso dele envolvendo essas manipulações. Então Luiz Henrique escolheu a Rússia também já se precavendo de um possível julgamento dele envolvido nesse caso do Paquetá. Outra questão, e aí é até chato falar um pouco sobre isso, mas envolve sim a questão pessoal do Luiz Henrique, envolvendo a sua esposa e a sua ex-mulher. Então, na época da Libertadores, quem acompanha o jogador vai se lembrar que ele foi muito atacado por conta dessa questão, teve toda uma polêmica, todo um problema que foi até para a justiça envolvendo a família do Luiz Henrique, a família da ex-esposa, mãe do filho dele. Então, ele indo para a Rússia, ele fica livre de dois problemas em uma transferência só, coisa que não aconteceria se ele fosse para Inglaterra, para França jogar no Lyon. Então isso acontece. E pro lado do Botafogo também é muito interessante. Vem de um jogador que já bateu na Europa e voltou, e isso pesa porque o Luiz Henrique não iria para grandes times europeus já batendo na Europa e voltado para o futebol brasileiro, por mais que ele não tenha fracassado lá. Ele não subiu de patamar, pelo contrário, ele voltou ao que ele estava, que era o futebol brasileiro. Então dificilmente esse tipo de jogador consegue uma transferência para um grande time.
E também o John Textor, que está precisando de dinheiro por conta da situação do Lyon, consegue fazer uma ótima transferência com seu principal jogador, que também fica livre de um ativo que pode se desvalorizar muito rápido por conta desse caso do Paquetá. Então, olhando por essa análise, eu acho que o Luiz Henrique fez sim uma escolha excelente, porque ele vai dar sequência à sua carreira, mesmo se estiver envolvido nesse caso de julgamento. Claro, abre mão de uma Copa do Mundo, que era difícil ele chegar nessa convocação, porque na posição dele tem muito cara bom. Tem o Savinho, tem o Rafinha, tem o Rodrigo, tem o Estevão, tem muito jogador bom pelo lado direito do campo, então a briga ali era complicada, então ele dá um tiro certo e para mim Luiz Henrique acertou em cheio. Comenta aí se você concorda com essa análise, se você discorda, se você acha que o Luiz Henrique deveria ter ficado no futebol brasileiro, ido para outro país da Europa, qual o destino ideal para o Luiz Henrique, comenta aí e se inscreve no canal que daqui a pouquinho tá saindo o vídeo do Neymar. Um abraço e tamo junto.